Mas isso é legal, porque daí a gente consegue perceber que a palavra conhecer, ela faz um espectro muito grande, né? Então, conhecer não é saber só quem é. A gente usa, né? Pô, eu conheço o Greco, eu conheço o... Eu não quis falar político, não tem problema, né? Tipo, usar outros personagens. Mas eu conheço o apresentador de televisão, conheço aquela pessoa famosa e tal, mas você realmente conhece aquela pessoa, né? E daí a pergunta que eu queria dizer para vocês, e que vocês guardem essa resposta para a gente desenvolver um raciocínio, é: quando as pessoas falam de você, como é que elas falam? Você conhece o Lucas? Você conhece o Josias? Você conhece a Dona Aurora? E como é que as pessoas explicam quem é você para outra pessoa? Conhece o Pedro? Como é que as pessoas falam de você? Pensou nisso? Guardou? Guarda lá. Se as pessoas fossem perguntar se conhecessem você, como elas a descreveriam, né? Deixa eu só... Acho que a gente pode falar assim: pô, você conhece o fulano? Ele mora em tal lugar, ele trabalha com tal coisa, ele é casado com tal pessoa. Ele sempre fala aquela frase, ele sempre está de bom humor, ele sempre está... Então, são características que nós damos para explicar que nós conhecemos ou não a pessoa, né? Então, como será que as pessoas conhecem a você? Então, o texto que eu queria ler com vocês está em Mateus 7, 15 a 20, inicialmente. Então, Mateus 7, 15 a 20 é um momento que Jesus está falando com as pessoas, e ele fala assim: tenha cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Alguém pode colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, tampouco uma árvore ruim pode dar bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos frutos vocês os reconhecerão. É uma passagem pesada aqui de Jesus, está falando sobre falsos profetas, que são como lobos vestidos de ovelhas. Mas eu não quero falar sobre isso hoje. O que eu quero falar é esse ensinamento que Jesus traz, que pelos frutos nós reconhecemos as pessoas. É pelo fruto que você sabe que árvore que é, que vegetal que é. Então, aquela pergunta do começo tinha essa intenção, da gente pensar que como que a gente conhece as pessoas, né? Jesus nos deu um princípio, que é pelo fruto, né? Não é por aquilo que nós vemos, que nós sabemos que é e tal, mas é pelo fruto. Se a gente continuar na passagem, para o versículo 21, fala assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Lembra você da brincadeira de você ligar para o Neymar, por exemplo? Imagine você ligar para Jesus e ele falar: desculpa, quem é você? Não te conheço. Então, não são as nossas realizações, não é a nossa posição, não é a nossa família, não é de onde a gente vem, mas nós somos infinitos, nós somos conhecidos por aquilo que a gente produz, pelos nossos frutos. Quando você passa numa planta, nessa árvore, que árvore que é essa? Pô, eu não sei que árvore é essa. Mas se você olhar ali que ela está dando maçã, você sabe que é uma macieira. Se você olhar que ela está dando uma laranja, você sabe que ela é um pé de laranja. Então, esse é o conceito que Jesus falou por fruto. E a segunda pergunta que eu quero fazer para vocês guardarem como resposta é: como eu quero ser conhecido? Então, do começo, como eu sou conhecido e como eu quero ser conhecido? Como eu queria que as pessoas olhassem para mim e me conhecessem? Como eu quero que o Senhor olhe para mim e me reconheça? Por quais frutos? O que eu tenho produzido? Jesus falou que toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Eu quero ser uma árvore boa, eu quero ser uma árvore ruim. Quando a gente fala de fruto, se você é crente velho, assim igual eu, você vai saber do que a gente está falando, né? Fruto do Espírito. Quem sabe os 9 frutos do Espírito de cabeça agora, valendo? Conseguiram contar os 9?
Eu fiquei feliz quando eu consegui contar os 9 de cabeça sem ler no versículo. Eu lembrei da escola bíblica, da apostilinha que a gente tinha, que tinha lá na escolinha bíblica das crianças, assim, e tinha lá os 9 frutos do Espírito. Professora Solange. Mas essa é uma coisa que eu, quando tem listas, assim, decorar, é uma coisa que a minha memória grava, assim. E é engraçado que na palavra ela fala o fruto do Espírito, né? Então ele é um fruto e tem 9 características. Você pode pensar como um cacho de uva com 9 gominhos, ou uma mexerica com 9, ou um cacho de uva com 9 uvinhas, ou uma mexerica com 9 gomos, né? Vamos ler então os frutos do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23. Não precisa perder tempo com frutos da carne, porque a gente não é árvore ruim. Então vamos só ler direto o fruto do Espírito. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, para Jesus, mais importante que profetizar, expulsar demônio, realizar milagres, é produzir bons frutos. E a palavra nos diz que os bons frutos são esses, né? Não quer dizer que a gente não precisa fazer essas coisas. Aliás, isso a gente faz muito bem também. Mas o fruto, aquilo que Jesus quer nos conhecer é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, nosso chamado é demonstrar o reino através de palavras e ações a partir desses frutos, a partir dessa vida de fruto. Então, o que a gente quer ser? Uma árvore boa que produz bons frutos ou uma árvore ruim que produz frutos ruins? Não tenho dúvida que a nossa escolha é para ser boas árvores, certo? Então, como é que a gente produz esses frutos? Né? Então, aqui que eu fiquei pensando, né? Quando eu li aquele versículo, eu tenho que ser uma árvore boa, eu tenho que produzir esses frutos. Como é que eu vou fazer isso, né? E daí eu senti Deus falando no meu coração, me lembrando a passagem de João 15, queria que vocês abram lá. Que é engraçado, essas palavras, essa metáfora da vegetação, da produção natural, eu acho que Jesus falava com aquelas pessoas e talvez eles, por ser produtores de alimento ali, eles entendiam melhor isso do que a gente hoje, né? Mas em João 15, 1 a 8, Jesus fala: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que, estando em mim, não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Então, o primeiro ensino que Jesus nos traz aqui é que nós precisamos permanecer nele para produzir frutos. Você precisa ser conhecido dele, você precisa conhecê-lo, estar alinhado com ele, estar alicerçado neles. Eu quero falar mais desse versículo aqui, desse texto, mas eu vou passar num outro texto também que tem uma menção muito próxima dessa mensagem, né? Esse texto é um pouco mais pesado. Esse texto Paulo está falando que a salvação veio para a gente, para os gentios, para os não-judeus, porque os judeus rejeitaram a salvação. Então ele faz uma analogia, e daí ele fala de uma oliveira, enquanto Jesus fala da videira. Então os judeus, eles rejeitaram a Jesus, rejeitaram a salvação, eles foram cortados dessa oliveira. Então Deus nos pegou, os gentios, e nos enxertou nessa oliveira. Então, como se fosse ali um transplante, né? Então, pega uma árvore, um pedaço, um ramo e coloca numa outra raiz. E o interessante desse texto é que depois ele termina dizendo que Deus ainda tem um plano para aqueles ramos que foram cortados, para serem reenxertados novamente, que é a salvação de Israel. O
O interessante é que no cultivo da uva também tem esse processo de enxerto, você corta uma planta e põe na outra. Meu avô tinha uma videira, eu consigo lembrar, assim, era muito bonito, porque tinha aquelas treliças em que as plantas crescem e dão folhas e frutos, mas no chão tinha a raiz da planta e tinha as áreas de enxerto, que aí cresce, você põe uma planta, põe a outra, né? E aquilo cresce, parece um joelho de um cavalo. Eles falam o cavalo, aqui está o cavalo da raiz, né? Da planta, então ali que tinha que cuidar para não crescer mato, regar e tudo mais, porque é dali que saía a vida para toda a treliça, para toda a planta. Romanos 11, 13 a 21. Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, honro o meu ministério, na esperança de que alguma forma possa provocar ciúme no meu povo e salvar alguns deles. Pois, se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão a vida dentre os mortos? Se é santa parte da massa que é oferecida como primeiro fruto, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Aqui que a gente vai entrar mais no contexto da história. Entretanto, se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertada entre os outros, e agora se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não considere superior esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta você. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Isso está certo. Eles, porém, foram cortados por causa da incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará vocês. Então, o ensino que eu quero pegar desse texto é que quando a gente é enxertado, a planta é enxertada, ela é participante da raiz e da seiva. É o versículo 17. Vocês, sendo oliveiras bravas, foram enxertados entre os outros e agora se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira. Uma planta produz frutos se não tiver raiz? Não dá. Se não tiver seiva fluindo nela? Não dá. Então, eu unindo os dois pontos, eu fiquei pensando como é que eu vou ser uma boa planta que produz bons frutos. Então, eu preciso primeiro permanecer no Senhor. Eu preciso estar com a raiz do Senhor. Eu preciso estar com essa seiva fluindo em mim. E eu fiquei pensando também que às vezes a gente precisa de poda. Às vezes, para a gente produzir fruto também, tem que vir umas tesouradas às vezes. E sobre isso que eu quero falar, então, que são como se fossem 4 pontos, 4 coisas que a gente pode dizer para a gente produzir esses bons frutos, para a gente ser essa boa árvore, né? Primeiro é permanecer. Eu fiquei pensando, o que significa então permanecer no Senhor, né? Talvez os teólogos, as pessoas que entendem, têm múltiplas respostas bonitas sobre isso e tal, mas eu não consegui pensar em nada mais claro do que permanecer, como simples fatos de permanecer, aquela permanência física, aquele contato físico. Ontem a gente estava falando com um casal de amigos nossos, da importância de permanecer em Jesus, que o reino de Deus não existe Wi-Fi, não existe aquela coisa de sem fio, tem que ter o contato. Então, se você não permanece no corpo, se você não permanece na igreja, se você não permanece com o Senhor, no seu tempo com Deus, você não tem como ter a vida de Deus fluindo em você. Não é Wi-Fi, transmissão por nuvem, não é o contato. Daí um amigo brincou, não, mas espera aí, nossa relação com o Espírito Santo é por Wi-Fi, por quê? Eu falei, não, ele está em você, há o contato, o Espírito Santo está em você. Então você precisa desse contato com o Espírito Santo, com o corpo de Cristo. Não tem como a gente ficar longe, né? Como a gente está aqui em comunhão, na igreja, no domingo, no grupo, na família, no relacionamento. Se a gente não está junto, se não tem a permanência física, a gente não consegue dar bons frutos. Você sabe disso. Se a tua vida está equilibrada, você consegue ter aquele controle na sua rotina e você está permanecendo no Senhor, é uma coisa. Começa a ficar longe do Senhor, vê se não aparece ali um frutinho estragado às vezes. Não é? Começam aqui, outro ali, já não dá um fruto tão bom ali. Então, esse contato é muito importante, né? Esse contato com as coisas de Deus, com a igreja, com a família de Deus. Isso é muito importante. A segunda coisa, então, é a raiz. Então, nós somos enxertados em Jesus, na videira, para receber aquilo que vem da raiz.
A planta sem água, sem sais minerais que vem da raiz, ela vai secar, o ramo vai secar, não vai produzir bom fruto. E quer um exemplo melhor que raiz do que a palavra de Deus? Não tem outra coisa que pode nos explicar mais que a raiz, que a palavra. Você está enraizado na palavra, você conhecer a palavra, você estudar a palavra, você está cheio da palavra de Deus. A boca fala que o coração está cheio. Se você está cheio da palavra de Deus, quando alguma coisa te toca, você vai transportar os bons frutos da palavra de Deus. Se você está cheio de reclamação, quando alguma coisa te toca, você vai fazer o quê? Vai reclamar, vai murmurar. Entende? Então, estar cheio da palavra de Deus é importante. Então, um desafio para nós. Qual foi a última vez que a gente fez um plano de leitura da palavra? Qual foi a outra vez que a gente se propôs a estudar um novo tema na palavra? Qual é a nossa prática de leitura devocional? Eu sei, é difícil para todo mundo, é difícil para mim também, eu sei, é difícil. Mas se a gente não tiver esse entendimento do que é importante nós estarmos enraizados na palavra, a gente acaba deixando para trás. Daqui a pouco a gente não está mais sendo nutrido, porque a gente não está mais em contato com a raiz. Nós somos participantes da raiz e também da seiva. A seiva é como se fosse o sangue para a planta. É a seiva que transporta água, energia, sais minerais para todo o organismo, né? E o exemplo que eu consegui pensar para isso é o Espírito Santo fluir em nós. Não adianta também a gente estar cheio de letra da palavra, e a gente não tem a graça do Espírito trazendo vida para aquilo, trazendo vida e colocando a aplicação no dia a dia. Como é que a gente vai produzir frutos do Espírito sem o Espírito Santo? Nós precisamos do Espírito Santo. É o Espírito Santo que transforma, é o Espírito Santo que produz o fruto. Nós somos apenas os ramos, e se a gente está alicerçado, permanecendo no Senhor, recebendo da raiz, recebendo dele, ele vai produzir em nós. Porque na verdade a gente é oliveira brava, a gente é árvore ruim. Mas Deus nos transportou, nos transformou, nos enxertou em Jesus. Alicerçado na palavra, cheio do Espírito Santo, permanecendo na comunhão, a gente vai produzir esses bons frutos. E o quarto ponto é a poda. Jesus falou que ele vai podar aquele que dá fruto para que dê mais fruto ainda. Então a gente precisa aprender que tempos difíceis, às vezes, não significam que Deus está infeliz com a gente, não significa que as coisas estão no caminho errado, não significa, as coisas ruins que a gente pode pensar. Mas às vezes é um tempo de correção, nós precisamos discernir isso no Espírito e aprender e corrigir e saber que Deus está trabalhando em nós para que a gente produza mais frutos, mais bons frutos para Ele. Tem um quinto ponto que eu não consegui encaixar nesse esquema, mas eu queria colocar também, que é o descanso. Você olha para a árvore ali, você não vê ela fazendo força para produzir um fruto. A árvore não fica preocupada e não dorme à noite pensando como vou produzir um fruto. A árvore simplesmente produz o fruto. Né? Então, eu acho que isso é uma excelente metáfora para que a gente possa descansar em Deus e saber que Deus está produzindo em nós aquilo que Ele quer produzir, desde que a gente permaneça nele, desde que a gente esteja na palavra e cheio do Espírito. E eu gosto de entender que não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Não é por uma mudança de mentalidade, puxa, tem que trocar o mindset, que agora é a palavra da moda, para produzir bons frutos. Não, eu tenho que fazer a minha parte, que é permanecer no Senhor, que é receber da raiz, que é receber da seiva, que é receber a poda, mas eu preciso descansar em Deus. Eu sou sustentado pelo descanso em Deus. É o descanso em Deus que produz em mim. E existem várias definições de descanso em Deus. O que é descansar em Deus? O que é? Isso é tema para uma outra palavra. Vocês já estão pensando no almoço. Mas eu quero compartilhar com vocês uma definição de descansar em Deus que eu aprendi no seminário da Vina. Eu não lembro qual. Eu não procurei a anotação, eu não achei. Mas descansar em Deus não é ficar sem fazer nada. É fazer aquilo que Deus te pediu por último. Então, às vezes, Deus colocou um desejo no seu coração, uma coisa no seu coração para você fazer. E você não faz, mas você fica ansioso para fazer alguma outra coisa. Então, queria te lembrar, te trazer essa memória. Lembre daquilo que Deus te pediu, que Deus falou, Deus colocou no seu coração. Faça isso. Isso é descansar em Deus, porque Ele está dando graça para isso. Ele está te levando para isso. Não queira fazer uma coisa nova, uma coisa além. Não, volta para aquilo que Deus te falou. Viva aquilo que Deus te falou. Quando você completar essa tarefa, vai ter outro fruto.
É um passo por vez. E aí você vive nesse descanso do Senhor, porque sabe que Ele está cuidando de você. Então não precisa correr atrás do vento. Basta fazer aquilo que é importante, aquilo que Deus chamou a gente para fazer. Bom, lembra das perguntas que a gente falou no começo? Como é que as pessoas te conhecem? Ah, o Lucas é um reclamão, o Lucas é um cara de mau humor. Como é que você gostaria de ser conhecido? Ah, o Lucas é um cara cheio de alegria, da paz, de amor. Vocês pensam a mesma coisa? Faz sentido? Com certeza, se alguém falasse para você, não, eu conheço o Lucas, cara, todas as características ligadas tá nele. Pô, que legal, né? Eu acho que esse é o nosso objetivo, né? É isso que Jesus nos chamou. Então, a reflexão inicial desse texto foi quando Jesus fala, uma árvore boa produz frutos bons. Então, eu não posso ser uma pessoa ruim com minha esposa, eu não posso ser uma pessoa ruim com minha filha, eu não posso ser uma pessoa ruim no meu trabalho, eu não posso ser uma pessoa ruim com minha igreja, eu não posso ser uma pessoa ruim com o plano de Deus. Eu tenho que produzir bons frutos. A minha esposa tem que olhar para mim e ver amor, alegria, paz, e não um mau humor, murmuração, chatice. As pessoas do meu trabalho têm que olhar para mim e ver bondade, ver fidelidade, não ver estresse e outras coisas ruins que às vezes a gente produz, né? Porque pelos frutos nós somos conhecidos. Pelos frutos o Senhor nos conhece. Mais importante do que fazer as coisas, é a gente frutificar esses bons frutos. E então, queria, de uma forma prática, trazer para vocês lembrarem disso. Permanecer no Senhor, receber da raiz, receber da seiva e aceitar a poda que o Senhor pode nos trazer às vezes e descansar no Senhor. E para terminar, eu quero dizer, por que a gente tem que produzir bons frutos? João 15:8 fala, o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Quem quer glorificar o Pai? Quem quer dar bons frutos e ser discípulos de Jesus? Nós estamos aqui por isso, né? Então, o que eu quis trazer para vocês hoje é essa mensagem de encorajamento, para a gente sentar a nossa mente, olhar para Deus e falar, eu quero ser uma árvore boa, que produz bons frutos. Eu quero aceitar essa correção, essa poda e produzir bons frutos. E que essa mensagem possa encontrar em nós esse lugar como a parábola dos solos, né? Encontrar em nós um lugar que essa semente possa crescer, germinar e produzir bons frutos. Que a gente possa permanecer no Senhor, permanecer na palavra, cheio do Espírito Santo. Amém? Então era isso que eu queria dizer para vocês. Espero que faça sentido. E eu queria terminar esse momento com um momento de oração que eu senti durante o louvor, a palavra de arrependimento. A palavra que Deus tocou no meu coração no louvor, e eu realmente não sabia como terminar isso. Mas Deus me trouxe a mensagem de arrependimento, e eu acho que faz sentido, que a gente precisa pensar que se não estamos permanecendo no Senhor, se não estamos alicerçados na palavra, se não estamos cheios do Espírito Santo, a primeira coisa que nós precisamos fazer é nos arrepender para voltar para esse lugar. Então eu queria abrir esse altar de arrependimento para a gente orar diante do Senhor, nos arrepender e pedir para que Ele possa fluir isso em nós. Amém? Nós queremos nos arrepender, Senhor, por não produzir bons frutos a Ti, Jesus. Por não glorificar o Pai, produzindo os frutos ruins, Senhor. Gera em nós esse arrependimento, Senhor. O Espírito Santo. Gera em nós esse arrependimento, Senhor. Queremos permanecer em Ti, Jesus. Nós nos arrependemos, Senhor, porque quando escolhemos outras coisas além de Ti, Senhor, nos ajuda a permanecer em Ti, escolher estar ligado a Ti, Senhor. Nós nos arrependemos, Senhor, por negligenciar a Tua palavra, Senhor.
Nós queremos receber da raiz. Nós queremos estar alicerçados na Tua palavra, Senhor. Espírito Santo, vem fluir em nós, como sangue, como seivo fluindo, trazendo vida, produzindo esses frutos. Vem, Espírito Santo, sopra sobre a Tua igreja, sopra sobre nós, Senhor, sopra sobre nós, Senhor, em nome de Jesus. Segundo esses pontos fez sentido para você, você reconhece, não, eu preciso permanecer no Senhor, eu preciso estar ligado à raiz, eu preciso estar ligado ao Espírito Santo. Eu quero pedir que você humildemente levante a sua mão. Nós queremos orar com você sobre isso. Nós queremos fazer grupos e orar com as pessoas para que elas possam ser tocadas por isso. As pessoas que estão ao lado, pode orar com as pessoas que levantaram as mãos. E pedir para que o Senhor fortaleça e traga vida. E traga bons frutos. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Neste tempo faça de nós vinho novo, Teu é o poder. Deus que moveu no passado, mova outra vez, nós somos a Sua outra vez, faça de nós vinho novo, Teu é o poder. Somos a Sua vinha, Senhor. Deus que moveu no passado, mova outra vez, nós somos a Sua vinha. Faça
Flua a tua vida em nós, Senhor. Nós somos a tua vinha, Senhor. Nós somos os teus ramos, Senhor. Flua a tua vida em nós, Jesus. Faça de nós a tua vontade, Senhor. Produz os frutos do teu Espírito em nós, Senhor. Para a glória do nosso Pai. Para a glória do nosso Pai, Senhor. Vem envolver em nós, Senhor. Nos arrependemos, Senhor. Nos arrependemos, Senhor. E recebemos de Ti a vida. Porque sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Mas a Tua palavra diz que se permanecermos no Senhor, tudo que a gente pedir, o Senhor vai fazer. E nós pedimos por mais de Ti, Senhor. Nós pedimos por Sua vida fluindo em nós, se tocando as pessoas ao nosso redor, Senhor. Nós pedimos para que os ramos dessa videira continuem a crescer e a frutificar e a glorificar o Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Deus que moveu no passado, move outra vez. Nós somos a sua vinha. Move outra vez, faça de nós vinho novo. Teu é o poder. Deus que moveu no passado, move outra vez. Nós somos a sua vinha. Move outra vez, faça de nós vinho novo. O seu é o poder. Deus que moveu no passado, move outra vez. Nós somos a sua vinha. Move outra vez, faça de nós vinho novo. Seu é o poder. Seu é o poder. Neste tempo e lugar, vem mover e soprar. Neste tempo e lugar, vem mover e soprar. Vem mover, vem hoje aqui. Vem hoje aqui. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Nos abençoa, Senhor, para que a gente possa permanecer em Ti, Senhor. Durante essa semana, durante esses dias, que a gente possa permanecer em Ti, Senhor. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja. Obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado por esse momento, obrigado por Sua presença em nós, Senhor. Obrigado por o Senhor nos chamou para sermos parte da Sua vinha, Senhor.
de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Amém, amigos. Bom domingo para vocês. Deus abençoe. Até a próxima.